Or to the cloud. Tudo bem, gravando. Vou rapidamente orar para que o Senhor nos dê graça e conduza a nossa noite de estudo juntos. Senhor, te agradeço por esse tempo com esses irmãos, quem você trouxe aqui para esse encontro simultâneo, Senhor, mas também aqueles que vão assistir depois. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos com o objetivo de encontrarmos a tua beleza e contemplarmos a tua beleza, Senhor, na tua palavra. Pai, eu peço que, à medida que nós abrirmos e lermos as Escrituras, que o teu Espírito Santo nos revele o teu Filho, Pai. É teu prazer revelar a beleza do teu Filho, Senhor. Eu peço que você faça isso, Senhor, nessa noite e todos os dias quando abrirmos a tua palavra, Senhor. Que você revele a beleza do teu Filho a nós. E que os nossos corações possam arder, possam queimar, como daqueles discípulos no caminho de Emaús. Enquanto o Senhor revelava a eles as Escrituras, o coração deles ardia. Leva, Senhor, nosso coração a arder de amor pelo Senhor, nessa hora, nesse tempo que vivemos agora, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bom. Quem tá, quem não tá, não tá. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14. E aí alguém pode se perguntar, mas espera aí, a gente terminou João 14 semana passada. Nunca esgotaremos tudo que precisamos aprender em cada capítulo das Escrituras, certo? Até o dia em que a palavra fala que há um dia em que não precisaremos mais perguntar nada. Imagina? Quantos de nós aqui nessa sala, são poucas pessoas, 7 pessoas, um número muito significativo, inclusive. Quantos de nós 7 ansiamos por esse dia em que não precisaremos perguntar mais nada? Tudo nos será revelado. E mesmo assim é incrível, porque a mesma palavra que diz que nós não vamos precisar perguntar mais nada, fala também que nós prosseguiremos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento do Senhor é algo eterno. Passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. Muito bem. Quantos de vocês estão a par dos acontecimentos no Oriente Médio? Helena, você deveria estar a par dos acontecimentos no Oriente Médio. Seu filho é missionário de lá. Ela está a par. Muito bem. A Helena está a par. Isso é bom. É bom estarmos a par dos acontecimentos, sabendo dos acontecimentos e buscando saber mais dos acontecimentos, né? A FAI, a Frontier Alliance International, a FAI, como dizemos em português, eles têm postado muita atualização de fontes seguras. Inclusive, uma das fontes deles, para vocês terem uma ideia, é um líder da igreja subterrânea ou da igreja secreta, vamos dizer assim, no Afeganistão, que Paulo calado aí, muito bom te ver, Paulo, que se autodenomina Pastor X, porque ele, obviamente, não pode revelar a sua identidade. E, por exemplo, essa fonte deles, inclusive, foi
citada em uma matéria da Fox News nos Estados Unidos. E a gente sabe que a Fox é uma das grandes mídias nos Estados Unidos que ainda não é de esquerda. Então a gente deve ouvi-los e dar uma balanceada aí com tanta notícia deturpada que a gente ouve. Mas, enfim, a Fox citou essa mesma fonte porque a FAI é parceira, então, dessa outra organização, da Global Catalytic Organization, e eles estavam, então, fazendo uma... o Graziel está falando que depende do jornalista, verdade. Eles estavam levantando, então, fundos para a igreja, para ajudar e auxiliar nesse momento, a igreja secreta no território do Afeganistão. Foi muito interessante porque eles lançaram a campanha para até dia 11 de setembro, o objetivo da campanha era arrecadar $500 mil. E em 7 dias, cerca de 3.500 doadores, eles conseguiram arrecadar $1,8 milhões para auxiliar a igreja no Afeganistão. E além disso, muito além da ajuda financeira, eles têm solicitado nossa ajuda em oração, em jejum, em intercessão por esses irmãos. Por que eu quero voltar em João 14, à luz do que estamos vivendo nesses dias? Porque no primeiro versículo de João 14, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. E é muito fácil nosso coração ser perturbado pelas notícias. É muito fácil nosso coração ficar ansioso por causa daquilo que ouvimos nas mídias. É muito fácil nosso coração ficar temeroso. E Jesus está dando um comando aqui. Muitas vezes a gente passa por esse versículo e não percebe que isso é um mandamento de Jesus. É uma ordem de Jesus. Está dizendo, não se perturbe o vosso coração. É uma ordem. Não deixe o coração de vocês ser perturbado. E nós vivemos em dias em que os nossos corações têm sido atacados para ficarmos em uma situação de perturbação. Qual é o grande problema quando estamos perturbados? O grande problema quando estamos perturbados, ou com medo, ou ansiosos, é que nesses momentos nós fazemos as maiores cagadas da nossa vida. Tá gravando isso daí? Paulo, talvez você tenha que editar a palavra que eu usei aqui. Mas nos momentos de medo, nos momentos de ansiedade, no momento em que estamos com nossa mente perturbada, são os momentos que nós fazemos as piores besteiras, tomamos as piores decisões, momentos que deixamos muitas vezes a nossa fé. E o Senhor está dando uma ordem clara: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nós vamos chegar na segunda parte desse versículo. Uma outra questão que eu queria falar com vocês a respeito dos acontecimentos atuais é que é muito fácil cairmos numa narrativa superficial e enganadora da própria igreja, que vai dizer o seguinte: que pena, coitados desses irmãos no Afeganistão, estão sendo perseguidos, mortos, suas famílias estão sendo separadas, suas filhas estão sendo abusadas pelos homens do Talibã, suas esposas estão sendo violentadas pelos homens do Talibã, suas crianças estão sendo entregues como recompensa para o Talibã, para os homens do Talibã. Coitados desses irmãos. Graças a Deus que nós vivemos aqui no lado ocidental do mundo, onde temos liberdade para ler a nossa Bíblia e adorar e louvar e irmos para a igreja de domingo.
Graças a Deus que nós não somos perseguidos. E eu quero dizer para vocês que essa narrativa é uma narrativa diabólica. Portanto, se você ouviu isso, ou se você conhece alguém que pensa dessa forma, quero encorajar você a se voltar para as Escrituras e buscar as referências daquilo que o Senhor Jesus disse a respeito desses dias. E ele disse que esses irmãos não são coitados, que esses irmãos não são pobrezinhos, mas há uma recompensa incalculável para esses irmãos, por eles terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. Por causa do nome do Messias, Jesus. Então é muito comum nesses dias ouvirmos essa narrativa enganosa dentro das nossas igrejas, entre os nossos irmãos, entre outros crentes que nós amamos. Quando eu digo crentes, eu não estou falando de uma religião, estou falando daqueles que creem no Senhor Jesus como Filho de Deus. Portanto, eu incluo aqui nossos irmãos católicos e todas as denominações evangélicas. É muito comum abraçarmos essa narrativa. Mas o Senhor está dizendo, não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Mike Bickle fez uma sessão só sobre João 14 dentro daquele programa de estudo que eles estão fazendo de João 13 a 17. Intimidade com a Trindade à luz da escatologia. Então, ele começou, na verdade, a segunda série de 12 mensagens. Vão ser 5 séries de 12 mensagens. E essa segunda série de 12 mensagens vai ser somente sobre João 14. E ele disse uma frase muito importante que eu anotei. Ele falou que somente aqueles que buscarem obedecer intencionalmente esse mandamento de Jesus, de não deixar os nossos corações perturbados, somente aqueles que intencionalmente se engajarem em obedecer esse mandamento, serão empoderados ou serão capacitados para amar o Senhor de todo o coração. Somente quando nosso coração não está perturbado pelo medo, pela ansiedade, ele fala de quatro pontos fundamentais: o medo, a ansiedade, a vergonha e a traição. Se nós nos empenharmos em não permitirmos que o nosso coração fique perturbado em meio a essas 4 circunstâncias, somente quando nós nos empenharmos a isso, seremos capacitados pelo Senhor para amá-lo de todo o nosso coração. Ou seja, é um pré-requisito para conseguirmos cumprir o primeiro mandamento. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja que o Senhor fala 2 vezes nessa conversa com os discípulos. Versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo.
2 vezes. Mesmo mandamento, mesmo comando. Perceba que Jesus não está dizendo, eu não permitirei que o vosso coração fique atribulado. É um mandamento para que eu e você nos empenhemos para cumprir. Tá certo falar empenhemos? Ficou meio esquisito. Para que eu e você... Tem umas palavras que são muito estranhas. Obrigado, a Graziela é minha corretora automática. Obrigado, Grazi. É um mandamento para que eu e você tomemos uma atitude. Jesus não está dizendo, eu, Jesus, não deixarei que isso aconteça com vocês. Muita gente vai usar esse versículo fora de contexto e vai dizer assim, não se perturbe o vosso coração, porque no dia da grande tribulação nós não estaremos aqui, teremos sido arrebatados e estaremos assistindo nas nuvens, sentado numa nuvem fofinha, que parece mais um camarote para assistirmos o Armagedon final lá do céu e vermos aqui as pessoas sendo perseguidas e atribuladas e mortas e sofrerem, etc. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está te dando uma ordem. Não deixe o seu coração ficar perturbado e atribulado com as coisas que estão acontecendo no mundo. E, obviamente, João 13:17 vai nos dar o caminho. Como eu falei, João 13 é o requerimento, é o que é necessário. João 14:15 é o caminho. João 16, o testemunho. E João 17, o cumprimento. Então, esses 5 capítulos de João vão nos dar esse meio de engajar os nossos corações para vencermos a ansiedade, o medo, a vergonha e a traição. Nesses 5 capítulos, Jesus vai nos dar basicamente, linha por linha, um insight, uma palavra se usa para insight, ideias ou pistas ou revelações de como nós podemos engajar e ancorar os nossos corações nas promessas de Deus. Por quê? Porque João 17, 13 a 17 vai nos mostrar como é esse engajamento relacional que acontece no próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Uma outra coisa que muitas vezes nós passamos direto é, Jesus está dizendo, não se perturbe o vosso coração, mas ele mesmo estava perturbado, pensem nisso. João 12, João 13 vai dizer que o coração do Senhor estava perturbado, que ele falando isso, tem um versículo que fala, falando isso, versículo 21 do capítulo 13, havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito. É como se Jesus estivesse dizendo, aprendam com quem está passando por isso. Eu tinha tudo para estar com meu coração, com meu espírito totalmente perturbado e com isso perder o foco da vontade do Pai, com isso perder o foco do amor que eu tenho por vocês, com isso perder o foco da minha missão como Messias. Mas, mesmo assim, ele foi capaz,
porque ele estava nesse relacionamento íntimo com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus foi capaz de vencer o medo, a ansiedade, a vergonha que lhe passaria e a traição. Gente, às vezes a gente acha que Judas era um demôniozinho disfarçado e que Jesus não sofreu nem um pouco com a traição dele. Jesus o chama de meu amigo. Com um beijo você trai o Filho do Homem, meu amigo. Quando somos traídos por aqueles que amamos, como fica o nosso coração? Não ignoremos a dor que havia no coração do Senhor com a traição de Judas. Até o último instante, quando Judas levantou daquela mesa e saiu para traí-lo, até o último instante, Jesus o amou até o fim. Veja que João 13 é antes de Judas sair para trair Jesus. E João 13 começa dizendo que, sabendo Jesus que chegara a hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso inclui Judas. E se Jesus está dizendo, por isso que eu não consigo me conformar com pregadores atuais que continuam insistindo na teologia escapista do arrebatamento secreto antes da tribulação. Jesus está dizendo em João 14, não permita, não deixe que o coração de vocês se perturbe. Não podemos esquecer que 2 dias antes do Senhor estar dizendo isso, 2 dias antes, Lucas, quando que é a Páscoa? Quando que o Senhor se reuniu para jantar a ceia da Páscoa com seus discípulos? Dia da semana. Tá travado aí seu microfone. Não tem, tem problema. Não quis colocar você numa fria, não. Mas eles estavam reunidos numa sexta-feira, certo? Celebrando o jantar da Páscoa, a ceia da Páscoa. Então, 2 dias antes dessa conversa, 2 dias antes do Senhor dizer, não deixe o coração de vocês estarem atribulados ou ficarem atribulados, 2 dias antes é Mateus 24. 2 dias antes é Lucas 21. 2 dias antes é Marcos 13. E o que esses 3 capítulos dizem, principalmente Mateus 24, que nós conhecemos como o sermão profético? Bom, vamos ler Mateus 24. Vou ler alguns versículos só. Versículo 2. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está profetizando sobre a destruição do templo. Versículo 6, ele fala, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados. Não fiqueis perturbados. Pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, nação se levantará contra nação. Importante aqui uma ressalva, a gente já falou sobre isso quando a gente estudou Mateus 24. A palavra nação aqui não é país.
A gente tem a tendência de entender esse texto como país se levantará contra país. Então, os Estados Unidos vai fazer guerra com o Afeganistão. Não, não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é etnias se levantarão contra etnias. O que significa? Sabe o que significa? Guerras civis. Grupos étnicos dentro do próprio país se levantando um contra os outros. O que aconteceu, que desencadeou, por exemplo, a morte de George Floyd nos Estados Unidos no ano passado? Guerra civil. Grupos étnicos se levantando contra outros grupos étnicos. Enquanto existem cerca de 200 países, não sei se esse número é correto, existem mais de 12 mil etnias. Então, imaginem 12 mil etnias se levantando uma contra as outras. Isso significa que no seu próprio bairro pode estourar uma guerra. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, ou seja, governos contra governos, lideranças contra lideranças. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios, são o princípio das dores. Outro dia alguém me perguntou assim, o que está acontecendo no Afeganistão é o princípio das dores? Desculpa, Lucas, agora que eu vi que você estava esperando aqui para ser admitido com outro telefone. O que estava acontecendo no Afeganistão, o princípio das dores, e era uma mulher que tinha acabado de ter filho. Eu falei, nem parece que essa pessoa ficou grávida e teve dor de parto? A mulher sabe quando é o princípio das dores. Por quê? Porque não é uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, é tudo junto. A dor é constante o tempo todo, não para. Quando você respira, começa de novo. A Stephanie passou por 2 trabalhos de parto de 16 horas cada um. E foi intenso. Não tinha trégua. Portanto, ela sabia que era a hora. E Jesus é claro na analogia, porque ele vai falar assim, quando todas essas coisas acontecerem. Certo? Assim como as dores do parto. Então, por exemplo, talvez eu fazendo a mesma analogia, entrando na metodologia rabínica de ensino, talvez eu diria que, então, a situação do Afeganistão, assim como a situação do Covid, assim como a situação do conflito Israel-Palestina no início desse ano, poderiam ser, então, como se fossem aquelas contrações de treinamento. Já ouviram falar nesse termo? Né? Algumas contrações que a mulher sente antes de começar a sentir as dores do parto, que os médicos chamam de contrações de treinamento. Então, esses eventos que a gente está vivendo hoje são contrações de treinamento. Versículo 9. Sereis entregues à tortura e vos matarão. O que está acontecendo com os cristãos no Afeganistão? Estão sendo entregues à tortura e serão mortos. Até então, o pastor X disse que não havia relato de nenhum líder da igreja secreta no Afeganistão. Não havia nenhum registro de morte. Mas a violência, principalmente contra os cristãos, não só contra os ocidentais que estão no Afeganistão, mas e contra os afegãos que não são, que não apoiam o Talibã. Enfim, não há relatos, mas essas coisas vão acontecer. Se vocês entrarem no aplicativo da FAI ou até mesmo no Instagram da FAI, vai ter um relato de um dos líderes da igreja do Afeganistão, a imagem dele distorcida, obviamente, a voz também, e ele vai estar dizendo que ele e outros líderes não estão assustados com a situação, mas o que eles querem é tentar preservar
as suas famílias, mas que eles sabem das consequências da situação que eles estão vivendo. Então, a tentativa deles é de preservar as mulheres e as crianças, mas eles estão dispostos a passar por isso aqui que Jesus está descrevendo. Aliás, só mais um fato muito importante, eu não sei se vocês têm acesso a essa informação, a igreja subterrânea ou a igreja secreta no Afeganistão é a segunda igreja que mais cresce no mundo hoje. Segunda. Sabe qual é a primeira? Já falei isso aqui. Qual é a primeira igreja que mais cresce no mundo hoje? É o Irã. Não é a Catch the Fire, não é a Bethel Church, nenhuma das mega churches que estamos acostumados. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja no Irã. E por que a igreja no Afeganistão é a segunda maior, a segunda que mais cresce no mundo hoje? Simplesmente porque os irmãos iranianos decidiram obedecer à grande comissão. E quando eles se convertem, eles leem Ide, pregar o evangelho, eles vão para o vizinho mais próximo. E a igreja no Afeganistão, hoje, é a segunda igreja que mais cresce no mundo. Num país perseguido, num país onde é proibido pregar e aceitar o evangelho sob pena de morte. E nós estamos no conforto das nossas casas, no Canadá, no Brasil, em outros lugares onde dizemos temos liberdade para não cumprirmos a grande comissão. Deveríamos nos envergonhar da nossa condição passiva como igreja e nos arrepender disso e nos posicionar com esses irmãos em jejum, em oração, em ajuda financeira e no que pudermos fazer. Serão entregues à tortura e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Gente, desde quando a igreja no Brasil é odiada? Sabe o que isso significa? Vou falar uma coisa muito séria aqui. Uma reflexão para fazermos. Se nós, como igreja no Brasil, no Canadá, se a nossa mensagem não causa que o mundo nos odeie, é porque não estamos pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque Jesus disse: vocês vão ser odiados por todas as nações, ou seja, por todos os grupos étnicos, por causa do meu nome. E, gente, às vezes a gente é odiado porque a gente é chato, e a gente acha que é por causa do nome de Jesus, e a gente acha que é o cumprimento disso aqui. Não, às vezes a gente é odiado porque a gente é chato mesmo, porque a gente é inconveniente. Aí as pessoas não gostam da gente, a gente fala, estou sendo perseguido por causa do evangelho lá no meu trabalho. Não, é porque você é chato mesmo. Não é por causa do evangelho. E aí, versículo 10 diz o que em Mateus 24? Muitos nesse tempo haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, no contexto de tribulação, no contexto de perseguição, muitos de nós da igreja abandonaremos a fé, trairemos e odiaremos aqueles que nós chamávamos de irmãos.
E é por causa disso que Jesus está dizendo em João 14:1, 2 dias depois desse sermão profético em Mateus 24. Terça-feira, Jesus pregou Mateus 24. Sexta-feira, ele estava jantando com seus discípulos e ele disse: não permita que o coração de vocês fique atribulado. Creia em Deus. Pare de acreditar na narrativa do mundo. Pare de acreditar no que as mídias perversas tentam nos dizer que é certo e errado. Parem de acreditar nas ideologias demoníacas que são pregadas nas universidades, nas empresas, nas corporações, no ambiente político, nas igrejas. Pare de acreditar. Jesus está dizendo: não permita que o coração de vocês fique atribulados. Creia em mim. Nós, como cristãos, a nossa base de vida, onde nós construímos os nossos valores de família, nossos valores como pessoa, nossos valores como filhos de Deus, como igreja, é aqui que nós encontramos, e não na narrativa do mundo. Creia em Deus. Creia naquilo que Deus nos entregou na sua palavra. E creia também em mim. E lembra que eu falei para vocês que nunca antes na história da igreja a identidade divina de Jesus tem sido tão questionada como nos nossos dias. E vai piorar. Jesus está dizendo: a chave para vocês não permitirem que o coração de vocês fique atribulado é fortalecer a fé de vocês em Deus e em mim, naquilo que o Pai ensinou e naquilo que eu estou ensinando vocês. Lembra, eu citei o contexto de onde Jesus chegou em João 14:1, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Leiam esses 3 capítulos depois. Não tem nenhum deles que vai dizer para vocês, que Jesus vai dizer para você: fique tranquilo que vocês não vão estar aqui quando o BO acontecer. Fiquem tranquilos que vocês serão arrebatados. Não tem nenhuma vez na Bíblia que Jesus disse que nós seríamos poupados do sofrimento, da perseguição, da morte, da tribulação, da traição, da vergonha. Então ele está dizendo: vocês precisam se engajar. É tarefa de vocês não permitir que o vosso coração fique atribulado. Marcos 10. Coitados dos irmãos no Afeganistão, estão sendo perseguidos, e nós, igreja no Brasil, estamos reclamando que não tem ar-condicionado no templo, e aí a gente passa calor, porque em Piracicaba é muito calor. Mas coitados dos irmãos no Afeganistão. Marcos 10. Versículo 17 ao 31, Jesus vai contar, Marcos vai relatar a história daquele jovem rico que encontrou com Jesus. Perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Lembra da resposta de Jesus? Obedece a lei. A resposta de Jesus foi tranquila. Obedece a lei.
E o jovem respondeu, eu já guardo os mandamentos desde a minha mocidade. E olhando para ele, Jesus o amou. Jesus o amou. E disse, uma coisa te falta, meu querido. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vamos parar de dizer coitado dos irmãos no Afeganistão. Eu encorajo vocês a se unirem a essas mais de 6.000 pessoas que entregaram recurso financeiro para ajudar esses irmãos. Vamos parar de blá, blá, blá e de fingir que a gente é crente. Uma coisa falta. Vocês acham que vocês seguem a Bíblia? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, ajuda quem está precisando agora. E, depois que você fizer isso, vem e me segue. E aí a gente já sabe o final da história, aquele jovem ficou triste porque ele tinha muitas posses. E ele então foi embora. E Jesus disse, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados e aí perguntaram, quem pode então ser salvo? Porque se não basta seguir os mandamentos, o que precisa ser feito? Como que a gente pode ser salvo? Jesus disse, fixando neles o olhar, fixando neles, em quem perguntou. E a passagem fala que quem perguntou foram os discípulos. Fixando o olhar neles, Jesus respondeu, isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. E Pedro começou a dizer, muitas vezes eu oro por alguns missionários usando esse texto. Pedro disse, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Esses irmãos no Afeganistão deixaram tudo e estão seguindo o Senhor. E nós estamos achando que eles são coitados. Mas olha o que Jesus respondeu para Pedro. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, ou seja, posses, por causa de mim e do Evangelho. Outro dia eu ouvi uma pessoa pregar aqui no Canadá e estava pregando para brasileiro e falou, tá vendo, a gente deixou pai e mãe lá no Brasil. Gente, por causa do Evangelho. Não está falando que você vai receber alguma coisa que você deixou seu pai e sua mãe para ir fazer faculdade, sei lá onde. Por causa do Evangelho e por causa de mim, pela minha causa, Jesus está dizendo. Ele tem uma causa como Messias de Israel. E a causa dele é estabelecer o reino de Israel para sempre. Essa é a causa do Messias. E ele diz, não há ninguém que tenha deixado tudo isso por mim e por causa do Evangelho que não receba 100 vezes mais, agora e na era vindoura. O que Jesus está dizendo é que não é possível calcularmos a recompensa que nós teremos por deixarmos tudo por causa dele. Portanto, bem-aventurados, abençoados, benditos são esses irmãos que estão sofrendo por causa de Jesus e do Evangelho no Afeganistão. Eles não são coitados. Nós precisamos sim nos engajar, não com piedade moral, superficial, hipócrita, mas precisamos nos engajar verdadeiramente e contribuir financeiramente e em oração, em tempo, em jejum, em intercessão por esses irmãos, ao invés de acharmos que eles são coitados
Coitados somos nós que achamos que está tudo bem onde vivemos e como vivemos. Nós sim somos coitados. Muito bem. Já estou terminando, prometo. Daí eu vou deixar para vocês fazerem comentários, perguntas, reclamações. Atos 4. Pedro e João haviam sido presos. Estavam diante do Sinédrio, sujeitos a punições e a ameaças e etc, etc, etc. No versículo 24, diz que quando a igreja ouviu o relato de Pedro e João, após terem sido presos e interrogados pelo Sinédrio, e ameaçados pelo Sinédrio, a igreja, ao invés de dizer, ai, que dó de vocês dois, Pedro e João, coitados de vocês, graças a Deus que nós estávamos em segurança enquanto vocês estavam presos e sofrendo. O que eles disseram foi, versículo 24, ao ouvirem isso, todos juntos. Isso sim é unidade. Sabe esse papinho de unidade interdenominacional? Isso daí é balela. Unidade mesmo é esse tipo de unidade aqui. Todos estavam juntos e elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, tu que fazes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disse pela boca do nosso pai Davi, teu servo. E aí eles vão começar a dizer coisas que o Senhor havia declarado e promessas que o Senhor havia feito. E aí ele diz no versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças desses irmãos e concede livramento aos teus servos? Concede libertação aos teus servos? Concede a bênção de pregarem o evangelho com liberdade aos teus servos? É isso que está dizendo a Bíblia de vocês? Não! A igreja, juntos, eles estavam orando e disseram agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que os teus servos falem a tua palavra com toda coragem. Enquanto você estende a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar juntos, o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar, ficaram cheios do Espírito Santo e fugiram da perseguição e foram arrebatados. Ficaram cheios do Espírito Santo e foram arrebatados para um lugar seguro. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. E só para terminar, Filipenses 4. É essencial obedecermos o mandamento de João 14:1 de maneira consistente.
quando os nossos corações ficarem pesados com ansiedade, medo, vergonha e traição. Porque quando os nossos corações estão pesados e atribulados com essas coisas, nós ficamos vulneráveis. E lembrando de Mateus 24, o Senhor alerta várias vezes: não vos deixe ser enganados. O Senhor não alerta várias vezes sobre a tribulação, o Senhor não alerta várias vezes: cuidado com a tribulação, cuidado com a perseguição, cuidado com a fome. Não, ele alerta para não sermos enganados. Portanto, cuidado com as narrativas gostosinhas de ouvir das mídias, dos meios políticos, das ideologias hipócritas e das igrejas vazias da palavra de Deus. Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração, súplica, com ação de graças. Gente, eu já usei esse versículo de maneira totalmente errada, porque eu estava ansioso para tomar uma decisão, porque eu estava ansioso para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa cara. Não é disso, não é dos pedidos que nascem do seu coração, mas é daquela oração que você ora em nome de Jesus de verdade, querendo dizer que você está orando aquilo que está no coração do seu Senhor e não no seu coração. Esses são os pedidos que nós vamos deixar fazer conhecidos do Pai por meio de oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, a paz de Deus que excede as circunstâncias de medo, de ansiedade, de vergonha e de traição, ela guardará o nosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Portanto, se Jesus enfatizou o perigo do engano, mais do que a perseguição, a tribulação, nós precisamos guardar e cuidar do nosso coração. Porque quando estamos cheios de medo, cheios de ansiedade, envergonhados pelas circunstâncias. Pensem nisso, gente. Pensa na vergonha dos discípulos por terem seguido um Messias que morreu. Quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, ficaremos ofendidos e envergonhados, ficaremos escondidos por causa da vergonha, do medo, da ansiedade. Ficaremos ofendidos com quem nos traiu. Pensa bem, todos eles traíram Jesus naquela noite. Um coração atribulado é um terreno fértil para confusão e engano. E por isso que Jesus alerta várias vezes: cuidado para não serem enganados. E é por isso que em João 14:1 ele diz: não deixe o coração de vocês ficar atribulado. Não comprem a narrativa que deixe vocês mais confortáveis. A narrativa mais gostosinha de ouvir sobre o fim dos tempos e de que a igreja será arrebatada e não estará aqui. Não compre a narrativa das ideologias perversas desse mundo. Não compre as narrativas sobre educação de filhos que normalmente são colocadas aí pelo mundo por muitas pessoas que na maioria das vezes nem pais são. E aí você está seguindo um psicólogo, PhD em educação infantil que nunca teve filho. Você acha que você está fazendo certo.
A narrativa que devemos seguir é essa. Não vamos permitir nosso coração ficar atribulado. Creia em Deus e creia também em mim. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um versículo de João 14. Dois, na verdade, né? A gente falou 14:1 e 14:27, que Jesus diz a mesma coisa. Talvez tenha ficado redundante, talvez eu tenha falado de forma muito sarcástica, mas eu espero que tenha nos ajudado a compreender o peso desse versículo que muitas vezes a gente lê rapidamente e, ok. Guardem esse versículo como um mandamento do Senhor. Microfones abertos, façam suas contribuições, por favor. Ou chat aberto. Se você quer ajudar ativamente a Igreja do Afeganistão, aqui está um site para que vocês possam fazer contribuições financeiras. Parar de blá 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 e começar de fato a ajudar ativamente esses irmãos. Vocês vão ver, inclusive, que no site deles, por enquanto, não há registro de prisões e mortes ou de cristãos sendo torturados ali. Mas nós sabemos que é para isso que é esse o caminho que está sendo trilhado. O medo ainda existe. Como agir? Preciso fazer pergunta. Como agir? O medo ainda existe e como agir? É uma ótima pergunta. Como agir? De maneira intencional, não permitir que o medo tome conta do nosso coração. E como fazer isso? Engajando-nos relacionalmente com Deus. E é isso que João 13:17 vai nos ensinar, a nos engajarmos de maneira relacional com Deus. Nós precisamos transformar nossos medos, ansiedade, vergonha e sentimentos que derivam da traição. Precisamos transformar em oração, em conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos que o Espírito Santo de fato governe a nossa vida. Então, nós aqui em casa temos conversado sobre isso, existem alguns livros que nós estamos começando a ler que são relacionados à vida de oração. Nós, Igreja Brasileira, somos muito fracos, não fomos ensinados a construir e cultivar uma vida de oração. Acontece que sem uma vida de oração, nosso coração ficará atribulado e seremos tomados pelo medo. Basta olhar para a situação do Covid. Quanto crente ficou desesperado, sem saber o que fazer, doidão,
por causa do vírus, e eu não estou dizendo que deveríamos ter sido irresponsáveis e achar que o vírus era uma piada, nada disso. Mas a igreja no Brasil e no mundo foi sim tomada, uma grande parte da igreja, por medo, ansiedade e sentimentos derivados que colocam a igreja em uma situação vulnerável. Então, como vencer? Esse é básico para você ter uma ideia, mãe e todo mundo. Esse é o título da mensagem sobre João 14 do Mike Bickle. Vencendo a ansiedade, o medo, a vergonha e a traição, entendendo esse mandamento e engajando em relacionamento com Deus. Então, ele vai falar, por exemplo, nessa mensagem sobre 7 razões que causaram que os apóstolos ficassem atribulados e como lidar em cada uma dessas 7 razões. Então, eles falam sobre o momento de perseguição, sobre a morte de Jesus, a morte do seu líder, a fraqueza pessoal ou insucesso pessoal. Gente, por isso que a vergonha está aí. Pensem na vergonha de você, um discípulo que seguiu Jesus até o último dia, e aí você foge, você nega o seu Senhor, você finge que não o conhece, você foge. Nós não ficamos com vergonha de Deus, por exemplo, quando caímos no mesmo pecado que pedimos perdão já 500 vezes, e a gente peca de novo naquilo, às vezes a gente fica com vergonha, e a primeira coisa que a gente faz é parar de orar e cobrir e se esconder. Então, o fracasso pessoal que leva à vergonha, muitas vezes, é uma dessas razões para ficarmos atribulados, a traição, a crise cultural das etnias, os rumores, as perseguições, as guerras que virão, e até mesmo a demora das promessas. Mas nós precisamos, então, engajar em obedecer intencionalmente esse mandamento. E toda vez que estivermos com o Mike Bickle vai apresentar 8 verdades ou 8 formas que Jesus entregou para os discípulos para que eles crescem, né, para que eles fossem fortalecidos na fé. Talvez no nosso próximo encontro a gente pode tocar nesses 8 pontos. Mas certamente a intencionalidade em obedecer João 14:1 como um mandamento do Senhor e como algo que parte de nós, e engajarmos em relacionamento e oração, para mim, são fundamentais para vencermos esses 4 perigos dos nossos dias. Muito obrigado, é uma pergunta muito boa. E, obviamente, o próprio versículo 1 dá a resposta dessa pergunta, né? Jesus fala, não deixe o coração de vocês ficarem atribulados. Como? Crede em Deus e crê também em mim. Então, fortalecermos a nossa fé na narrativa de Deus e na narrativa de Jesus, ao invés de darmos ouvidos para a narrativa do mundo. O problema é que nós gostamos da narrativa do mundo.
alguma coisa aqui. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu quero. Posso? Claro. Na verdade, eu vejo mais como uma questão de frustração do que uma questão até de vergonha. E a palavra, ela fala que a fé, ela sem obras, ela é completamente morta. Então, quando a gente olha aqui em Atos 4, aquele versículo que você leu agora há pouco, onde João e Pedro estavam no Sinédrio por conta daquilo que havia acontecido em um paralítico que tinha sido curado. E aí eles começam a expor que realmente, olha, o Jesus, aqueles que vocês crucificaram. E algumas pessoas daquela multidão observam e reconhecem eles de andar com Jesus. E o fato de reconhecer a eles andando com Jesus deu o peso da glória de Jesus sobre a cura daquele paralítico. Então, eu acho que se nós agirmos de uma forma em que somente colocarmos esse fato de que, ok, vamos orar, orar, eu vejo gente orando, orando, orando e, cara, não acontece absolutamente nada. Eu acho que tem que ser ponderado a oração entre um exercício de fé e a execução das tarefas daquilo que o Senhor ele ordenou a nós. Então, quando a gente olha e a gente vê os sinais que percorriam através da vida dos discípulos e do próprio Jesus, convencia a narrativa dos próprios cristãos, daqueles que o seguiam e daqueles que esperavam algo a vir de Jesus. Se Jesus simplesmente chegasse e conversasse sobre as coisas e simplesmente olha eu aqui como da forma que eu sou e se ele não tivesse executado absolutamente nada, as pessoas naquela época já não tinham crido que ele realmente era Cristo Messias, que era Filho de Deus. Se não vissem nele uma divindade operando em sinais e maravilhas, elas não acreditariam nisso. Tanto é que mesmo vendo, muitos não acreditaram e já vista vários povos, inclusive o deles, em Nazaré, onde rejeitaram aquilo que ele havia feito, aquilo que ele estava por fazer. Então, eu acho que nós olhamos dentro de um panorama onde está muito vago hoje. Você fala de uma narrativa mundana, mas na verdade eu acho que as pessoas elas não vivem realmente o que precisam viver. Faltam milagres, faltam sinais, faltam provisão e maravilhas, faltam elas verem a possibilidade de Deus operar nisso, para que a fé de cada uma delas venha a ser exercitada. E quando a fé de cada uma delas é exercitada, elas entendem todo o processo, porque hoje nós entendemos que passamos por um processo. Eu entendo que você disse que nós precisamos manter o nosso coração blindado com relação à questão de medo, amargura, enfim, e eu acredito realmente nisso, inclusive eu ministro muito sobre isso. Mas isso não quer dizer que não nos deixe, de certa forma, enlutados quando perdemos algum ente querido, ou que não choramos com aqueles que choram, ou que não nos compadecemos, né? Nos tornamos, de repente, apáticos ali com que tudo que está acontecendo, não só naquela região do Oriente Médio, mas em outras partes também, como na Ásia. A gente tem visto aqui pela América do Sul também muito problema com relação a isso. Então, a gente precisa entender que existe um propósito estabelecido de Deus em todas essas coisas, mas nós não podemos nos tornar apáticos. Simplesmente, ok, entendemos que isso é um propósito de Deus, não vamos dar atenção a isso. Eu acho que nós precisamos nos compadecer mais, trabalhar essa questão desse senso de compaixão, porque eu acho que a atmosfera onde Jesus ele trabalhava era exatamente nessa atmosfera de compaixão. E ele ensinou isso, ele ensinava isso. Ele simplesmente não via o resultado daquilo que as pessoas estavam exercendo, mas ele procurava entender o porquê daquela motivação que estava acontecendo na vida delas a executar aquilo. Então, é importante nós observarmos isso e termos plena convicção de que vivemos um tempo bíblico, é bíblico, a gente sabe que tem todos os embasamentos para isso, mas nós não nos podemos distanciar dessa questão de relacionamento. Eu acho que isso a gente perderia totalmente a questão do pessoal. Eu queria compartilhar algo também que o governo brasileiro ele tomou posse dentro dessa fuga, né, dos refugiados aí do Afeganistão, principalmente agora nessa demanda de semana. O governo brasileiro disponibilizou recursos e disponibilizou passaportes de entrada para essas repatriações de afegãos aqui no Brasil. E a nossa cidade aqui em Piracicaba, ela entrou dentro desse projeto de lei
junto com o Congresso Federal, e nós vamos começar a receber aqui em Piracicaba uma demanda grande de afegãos, cristãos, refugiados que estão vindo de lá. Então, nós não sabemos ainda como eles vão vir ou qual é a forma que eles vão vir, mas nós vamos conseguir aqui trabalhar de uma forma multiforme, né? Não de uma forma, mas de multiforma com as igrejas e tentar trazer ali algum auxílio, não só para eles aqui, mas principalmente aqueles que ficaram também, familiares, amigos, enfim, aqueles que não conseguiram. Então, fiquem atentos, porque a gente deve estar comentando mais sobre isso e, obviamente, que todos também vão poder cooperar com relação a esse projeto aqui de uma forma prática, né? Não só de a gente entender que existem missionários que estão fazendo coisas para lá, mas a gente também entender que nós podemos ser uma parcela disso, aonde quer que nós estejamos. E se tivermos essa possibilidade de fazer isso aqui com tantas perdas que está tendo, ultimamente seria muito bom e muito proveitoso. Então, acho que era isso aí que eu queria deixar aí para vocês de finalzinho. Bom, só algumas ponderações em relação à oração ainda e a importância disso. Não confundam o que o Paulo está dizendo com o não engajamento em oração. Os discípulos viveram com Jesus os anos intensos que Jesus teve como ministério na Terra, e eles não perguntaram como cura um paralítico, como cura um cego, como que faz multiplicar os pães. Eles só fizeram uma pergunta para Jesus ensinar a eles: Senhor, nos ensina a orar. Portanto, há um peso enorme na oração e nós precisamos sim aprender a engajarmos em oração. Milagres, sinais, maravilhas eram realizadas pelos magos do faraó e serão realizados pelos falsos profetas nos tempos do fim. Se a nossa igreja estiver em busca somente de milagres, sinais, maravilhas, estaremos suscetíveis a sermos enganados nos últimos dias. Victor, se não vivemos milagre hoje, é porque vivemos uma vida... Senão você vai passar Deixa eu só concluir meu pensamento. Se não vivemos milagres hoje, é porque vivemos uma vida superficial em Jesus. A igreja no Afeganistão, a igreja no Irã, vive e sobrevive por causa de milagres e sinais diariamente na vida da igreja. Então, se não vivemos milagres hoje, uma irmã iraniana, por exemplo, quando mudou com o marido para o Brasil não, para os Estados Unidos, eles viveram ali alguns meses e ela falou para o marido dela: nós precisamos voltar para o Irã, porque a igreja americana está morta e nós vamos morrer com eles. Essa é a realidade da igreja no Ocidente. Nossa igreja no Ocidente está morta. Nós precisamos ser reavivados, mas a nossa busca não é por milagres, não é por sinais, mas é por relacionamento íntimo com o Senhor. E a partir da vida de oração de Pedro e de João é que os milagres os acompanhavam, e não o contrário, né? Então, nós precisamos só alinhar isso e compreendermos para não confundir o que o Paulo colocou agora no final. Deixa eu só complementar para não ficar da minha forma redundante. Os sinais seguirão aqueles que creem. Lucas 9, Jesus reúne os discípulos da autoridade e poder. Se os sinais, os milagres e as maravilhas de ver uma pessoa sendo transformada pelo poder do Espírito Santo em uma conversão, eu não estou dizendo somente de uma perna crescer ou de um câncer ser curado. Eu estou falando que os sinais, eles precisam estar presentes. Magos, reis, o que for, eles podem fazer, como vai ter muita gente que vai estar orando de uma forma superficial. O que eu disse é que nós precisamos andar em equilíbrio. A partir do momento que nós temos a palavra, a partir do momento que nós temos uma vida de relacionamento, porque o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Nós enxergamos através de um contexto não somente de conversar com Deus, mas um relacionamento humano também não é só um relacionamento de conversar. Nós nos tocamos, nós nos acariciamos, de repente nós nos cumprimentamos, então esse toque físico. Então, existe um completo trabalhar de Deus em tudo isso. Então, a gente precisa ter, sim, a questão do relacionamento em oração, mas nós devemos ter os sinais, as maravilhas, nós temos que ver, os nossos filhos precisam ver milagres, precisam ver provisão de Deus,
É só mandar nossos filhos para o Afeganistão que eles vão ver. É só mandar os nossos... no Afeganistão, cara. Eu tenho 2 na minha casa que já viram o ano passado o pai deles voltar de um Covid. E quase eles estariam chorando ainda um ano. Exato. Em momentos de tribulação e de angústia, nós vemos os milagres acontecer. Então, se nós estamos... Mantenha uma vida que os sinais, eles precisam acontecer. É isso que eu estou dizendo a vocês. O povo no Afeganistão, eles precisam ver o sinal da volta de Jesus. O povo daqui, nós precisamos ver os sinais da volta de Jesus. O que eu estou falando é que uma coisa, ela não invalida a outra. Uma coisa, ela caminha lado a lado com a outra. Não existe um a mais ou um a menos. Existe tudo debaixo disso, um propósito de Deus de ser executado. Muito bem. Então, se você puder aproveitar que você falou bastante no final agora e orar para encerrarmos a reunião, eu agradeço. Maravilha. Papai, nós te agradecemos por esse tempo, por cada um que está conectado e cada família aqui representada, Senhor. Nós pedimos que não só venha nos trazer cada vez mais um encorajamento da Tua palavra, discernimento, sabedoria, aprendizado, Senhor. Possamos descobrir aquelas pedras preciosas que talvez elas não foram para nós, mas estão para nós, né? Então, eu te peço, Senhor, que criamos esse tempo e preparamos esse tempo para desfrutarmos somente disso. Possamos estar com o nosso coração limpo, tranquilo, possamos entender e dentro desse entendimento nos edifica na fé, Senhor, para que possamos sobreviver sobre tudo isso. Precisamos, sim, Senhor, contar os teus feitos, executar os teus feitos e assim realizar algo não somente para nós, mas aquele legado que vamos deixar para a futura geração, se assim ainda o vier. Então, papai, eu te peço, venha, trabalhe em nós, molda o nosso caráter, o coração de cada um e o nosso espírito, e que possamos limpar todas as arrogâncias da nossa alma e todas as preocupações da nossa alma, Senhor. Simplesmente para deixar que o teu Santo Espírito venha, trabalhe em nós e seja por nós. Então, abençoe a cada um conectado hoje, todos aqueles que, porventura, não puderam se conectar, alcança eles agora através do teu amor, através da tua graça e através da nossa oração que colocamos aqui diante dos teus olhos. Eu te agradeço, Senhor, e abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém? E obrigado a todos. Não se esqueçam de engajar em oração pelas circunstâncias que nós comentamos hoje e buscarem cumprir com intencionalidade o mandamento de Jesus e não o meu, mas aquilo que Jesus nos ordenou em João 14:1. Ok? Um abraço a todos, nos vemos na próxima quinta.